Capítulo 4. O dia depois do amanhã. Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi: amigo, eu me desesperava. Os passos, que ora foram tortos e movidos a álcool, se transformaram em um amontoado de letras escritas de uma máquina incansável e incessante naquela eterna estrada da escrita, que não tinha começo, meio e fim e que atualmente não fazia muito sentido para mim. Já passava do meio-dia e lá estava eu, como um belo peão de obra disfarçado de pinguim de geladeira, no meio de um monte de mentes débeis que corriam de um lado para o outro, circulando como um carrossel de entorpecidos, fanáticos sem direção. Todos faziam basicamente o que eu fazia, mas de formas diferentes. Era um pesado pós-Selene. As areias que há um ano sujavam o meu cabelo naquele chão de estrelas vivido com Selene tinham se espalhado pelo vento e pareciam ter seguido o caminho de uma correnteza sem volta. 12 meses se passaram desde aquela noite. Mais de um ano. Era a Semana da Independência em 2015. Eram dias de crise econômica, crise que devastava empregos, bolsos, paciências e os cérebros dos brasileiros. Dias em que o pileque, antes do divertimento, havia se tornado uma obrigação cotidiana diária para viver. Pode parecer desculpa de bêbado, mas nunca antes na história deste país se falou tanta merda. As bocas pareciam trocadas pelo cu, muitos cus espalhados. Cu no Palácio do Planalto, no Palácio dos Bandeirantes, na Câmara, no Senado, nas televisões, rádios, programas sensacionalistas, jornais, revistas, YouTube, propagandas políticas, ruas, esquinas, avenidas, manifestações, escolas, faculdades, botecos, era cu para todo lado. O cu era a parte do corpo humano mais usada pelo Homo sapiens. Era uma revolução dos cus. E ainda dizem que o órgão excretor não reproduz. Eram tempos difíceis, com pessoas difíceis. A vida parecia ter virado um longa em preto e branco do Chaplin, mas o nome é Tempos Pós-Modernos, onde a velocidade dos acontecimentos, ou a falta deles, transformava o mundo todo em uma ilha. Toda vez que o sol batia e esquentava os meus olhos fechados, por volta das 7 horas, eu sabia que era chegada a hora de acordar para a realidade de um sonho que não deveria ter sido dormido. No quarto, apenas alguns raios de sol que entravam pelas frestas da janela me faziam companhia no monólogo imposto por aquela epidemia de cus que se espalhava. A água quente que caía do chuveiro dissolvia o meu corpo como a água fervendo fazia com um pó de café que estava sendo coado na cozinha. Eu era coado com água quente e escorria pelo ralo, descendo do topo do escorregador e chegando ao chão, virando de um lado ao outro, entrando de volta em volta, até sair no ralo da cozinha para ser consumido pela caneca de café antes de ser expulso pelo apartamento minúsculo, de 2 quartos, uma sala, banheiro, a cozinha junto à área de serviço, que dividia com 2 colegas, Arnold e Lula. O primeiro era uma pergunta eterna da Terra ao Universo, que seguia dia a dia girando em torno de si própria em volta do Sol, mas nada encontrava dentro do infinito do universo para tal resposta. Arnold era um ex-estudante de artes que havia abandonado a arte sem querer abandoná-la. Ele não era alto, mas também não era baixo, 1,80 m para ser exato. Era um personagem extremamente magro, com traços finos e pouca pelugem no rosto, o que aumentavam os boatos de que a sida que ele tinha começava com S. Arnold era cross-dressing. Desde pequeno, o mundo parecia ser grande e livre para ele, onde garotos poderiam ser garotas e garotas poderiam ser garotos. As roupas de sua mãe pareciam vestir melhor o seu corpo. Apesar do salto 15, sua longa peruca loira e do jeito espalhafatoso de se vestir, Arnold não possuía um nome de guerra e nem ia para campo de batalha. As aparências enganavam. Ele cultivava um estranho hábito que o acompanhava desde que ele se dera conta da sua existência, o de roubar calcinhas dos varais vizinhos na calada da noite, partilhando com a lua as rendas costuradas nas peças íntimas. O andar, o corte de cabelo, a postura, as roupas masculinas e a voz de menina eram algumas das características que pareciam tornar Lola diferente de Arnold, mas eram apenas aparências.
Apesar de ele ser aparentemente mulher e ela aparentemente homem, eles eram seres da mesma essência. No fundo, não era relevante se tinham pênis ou vagina, e sim a liberdade de serem como são, de amar o conteúdo e não a forma. Apesar do seu jeito moleque de ser, vestindo uma camiseta surrada com uma cor que fica entre o branco encardido e o cinza, com uma estampa desbotada e sem importância na altura do estômago, uma bermuda larga verde musgo abaixo do joelho, um all-star vermelho sem meia e o cabelo curto e mal cortado que fazia lembrar o Lou Reed, nos tempos de Velvet Underground. Lola carregava consigo mais que um sutiã branco com rendas, debaixo daquela armadura marginal e da sua genitália. Para provar a sua feminilidade, ela carregava uma combinação de complexidade de seu ser com a sensibilidade, uma capacidade única e sobrenatural de enxergar valores onde eles pareciam não existir, mas existiam. Com um olhar despia os seres humanos, parte por parte, passando pelos seus defeitos, preceitos, conceitos e pecados, enxergando apenas a natureza pura de seu semelhante. Afinal, a pureza está nos olhos de quem vê. Talvez fosse esse o motivo pelo qual ela tinha curiosa atração por garotos que gostam de garotos para serem garotas e que pegam garotos como se fossem garotas que pegam garotas como se fossem garotos. O registro do chuveiro já estava fechado, mas era como se eu ainda escorresse ralo abaixo com a água. Meu corpo saindo de mim, minha alma estava sendo deixada de lado como uma prostituta depois de uma noite de trabalho. Minha mão se dissolvia e misturava com a parede repleta de azulejos brancos com crostas de gordura que formavam um curioso mosaico em formato de atlas dentro do box. Eu poderia ficar o dia todo olhando com uma inércia para aquela figura formada por bactérias. Ali, eu não era mais humano, ou pelo menos não me sentia superior. Eu era apenas mais um que fazia parte daquele mundo onde todos éramos micróbios. Tínhamos o mesmo tamanho, a mesma cor. Meus passos seguiam a correnteza que me levava para fora do box. Depois de me enxugar, saio do banheiro com a toalha enrolada na cintura, seguindo uma trilha formada por cuecas, calcinhas e sutiãs usados. Todos misturados com pessoas de ambos os sexos, esparramadas pelo chão e embriagadas de vinho e cerveja que trilhavam no caminho com seus restos, formando um tapete de amor e luxúria que pavimentava uma estrada cheia de sexo e gosto de ácido. Aqueles passos me conduziam como um turista pelo simulacro da Grécia ou Roma, o que antigamente muitos chamavam de império ou chamavam de lar, com cultos e festas regados a vinho barato e bacanais abençoados a Dionísio ou Baco, deus do vinho, que na atual situação só podia ser barato. O colorido, lisérgico, mágico, maluco, transformador, fora de ordem, de órbita, regado de vinho barato, cerveja quente e droga de baixa qualidade, foi trocado por um papel de mendigos que viviam na sarjeta, babados, sujos, mijados, abraçados ao chão e entregues ao pó. Naquele exato momento, eu dividia o meu lar e o meu espaço com os fora da lei, das leis naturais de uma sociedade naturalmente diferente, mas que não compreendia a importância das suas diferenças, e mesmo sendo composta por diferenças, diferenciava oprimindo os que pensavam e agiam de forma diferente. As diferenças levantavam muros e abriam abismos que separavam pessoas criadas e guiadas pelos dogmas conservadores de uma sociedade errada e chata, com os daquela mistura entre pó, seres humanos e vinho, que viviam em uma sociedade não menos errada e mais louca, louca para viver, louca para falar, louca para ser salva, desejosa de tudo ao mesmo tempo, que nunca bocejam ou dizem uma coisa corriqueira, mas queimam. Depois de atravessar aquele mapa, marcado por cadáveres vagabundos que pavimentavam o meu caminho até o quarto, eu já estava uniformizado. Calça jeans branca colada no corpo, calçando um baiaba all-star, que parecia ser manchado de cândida, cinto de couro e uma camisa suada, florida e azul, tamanho 2, para mais um dia entre tantos dias e com uma bolsa com meu notebook e com um bottom estampando uma das fotos mais emblemáticas de Jim Morrison. Longe da pequena e quente cidade, eu andava pela grande e gélida cidade me sentindo um filho da puta mais solitário do mundo.
mesmo estando entre os mais de 11 milhões de pessoas. Os pneus dos carros passavam pelo asfalto quente e as pessoas se orgulhavam em morar em uma cidade onde umas passavam por cima das outras como rolos compressores. Não existe amor em SP, muito menos piedade em uma cidade com pouca carne e muito concreto. Formavam uma estranha obra de arte de carne e pele humana com concreto, asfalto, poeira e suor, onde o verde das árvores e gramados, o azul das águas e do céu, o marrom da terra e o brilho das estrelas eram trocados pelo cinza das paredes. As cinzas dos cigarros se juntavam aos cinzas das fumaças, do asfalto, do concreto, dos prédios, da poluição, do ar, do humor. Era de lei na cidade grande, cada pessoa tinha sua marca, a sua cinza para juntar. Carregar e seguir em frente era esse o preço a ser pago por quem queria viver o sonho na terra do pesadelo, onde poucos viviam e muitos sobreviviam, e onde ninguém vai para o céu. Depois de uma noite cheia de êxtase e ácido, os meus passos estavam mais rápidos, alucinados. Era diferente de tudo que o meu pequeno e raso mundo estava acostumado. Por muitas vezes, dentro da minha pequena concha, tinha a impressão de que meus passos eram mais rápidos que os pneus dos carros que passavam na rua. Mesmo assim, eles nunca eram rápidos o suficiente para aguentar aquele ritmo caótico de uma Roma em chamas. Era difícil até de admirar um ser do sexo feminino, de andar sexy, corpo de boneca sexy e cabeça de lagarto. Ela tinha mais ou menos 20 anos. E a língua fina, com duas pontas, traços finos, pele verde, úmida e escamosa. Era simplesmente a rainha lagarto, que desfilava balançando a sua cauda de forma sensual à minha frente. O sol de mais de 22 graus Celsius dava o sinal de que se aproximava às 9 da manhã. Quando, no auge dos milhares de decibéis dos meus fones, que levavam para dentro dos tímpanos os acordes encantadores de Blackbird, refleti em meus óculos escuros, transformando-os em janelas que pareciam estar abertas, mas que estavam fechadas, escondendo olheiras e, com isso, os meus olhos, quando o semáforo cruzou o seu caminho e o meu. Aquele minuto estava sendo o mais arrastado da minha vida. Segundos e mais segundos se transformavam em areia e a areia virava um mar de areia que seguia de forma lenta e o fluxo dentro da ampulheta, diferente do ritmo do meu sangue. Eu era só mais um perdido no meio de tantos perdidos naquele oásis de pedra e prédios que acabava de ver na minha miragem. Aquele ser desconhecido de mais ou menos 20 anos, com cabelo Chanel preto e pele verde, úmida e escamosa, que há poucos segundos estava apressada, agora estava ali, parada, à espera. À espera pelo tempo, pelo semáforo ficar da cor da sua pele. A sua espera foi o tempo que eu precisava para deliciar meus olhos navegando fundo em seu decote recheado por um par de seios redondos e macios. Aqueles não eram os primeiros e não seriam os últimos seios que eu veria em minha vida. Mas mesmo verdes e escamosos, foram os responsáveis por disparar uma série de hormônios que ainda estavam adormecidos naquela manhã. Mesmo com aquela cara de lagarto e língua enorme com duas pontas, arrancou da minha boca a palavra bonitos. A menina réptil, que eu nem sei o nome, ficou sem entender nada do que eu falei e retrucou. O quê? No impulso daqueles hormônios, respondi todo atrapalhado e gaguejando. Os seus seios. Aqueles seios não eram nem grandes nem pequenos, mas em um mundo repleto de predadores, eles estavam prontos para serem consumidos e depois descartados. Enquanto eu sonhava em consumi-los, a menina lagarto se sentia invadida, e com razão, pelos meus olhares e comentário direto, ambos longe de serem considerados elogios. O silêncio que pairava no ar, a indiferença e a expressão de braveza em sua face, somados aos braços cruzados, poderiam ser a consequência de muitas coisas erradas pelo mundo. Mas eram apenas o sinal e a resposta de que eu havia feito merda. Os olhos, que antes me serviam para invadir o seu decote verde e escamoso, agora eram uma das armas que ela tinha e usava contra mim. O que antes era fonte de admiração de meus olhos, agora tinha declarado guerra. Com cara fechada e os braços cruzados, ora me fuzilando com seus olhos, ora olhando para o semáforo à espera do verde para atravessar, ou vermelho para os carros pararem.
Quando isso aconteceu, ela atravessou rapidamente, sem olhar para trás, indo em direção a um carro e depois entrando rapidamente nele. O carro era modelo sedã, prata ou cinza, não consegui diferenciar a cor, e com um cara na direção. Provavelmente seria o namorado dela. Que cena bizarra! Eu aqui correndo atrás de um ser, metade mulher, metade lagarto verde, e que possivelmente tinha um namorado. Quem namoraria uma lagarta? Penso eu. Mas quem sou eu para falar isso? Até o sinal abrir, eu estava comendo-a com os olhos. No fim, tudo ficou como deveria ficar. Era melhor que nossos passos não voltassem mais a se encontrar. Ela estava brava e provavelmente o Sr. Lagarto não gostaria de saber sobre aquilo. Se existe sorte, ela estava ao meu lado naquele momento e por ela eu saí ileso. Depois de tudo aquilo, eu andava cada vez mais rápido. Eu deixava rastros que já haviam sido deixados naquelas calçadas. As marcas deixadas pelos meus pés já não eram mais as minhas, não eram mais as mesmas. Eram tatuagens naqueles blocos de concreto organizados em fila indiana. Um simulacro que transformava uma selva, amaldiçoada pelo concreto e a fumaça, em um trilho, onde eu e milhares de pessoas ficávamos na inércia e éramos conduzidos por um caminho que já havia sido trilhado para nós. Eram apenas trilhos que conduziam os passos e os atos de pessoas lobotomizadas desde o berço, que tinham uma coleira transparente em seus pescoços e eram guiados pelos medos que tinham mais. Eu já havia gastado mais quilômetros do solado do meu tênis, enquanto milhares de seios, nádegas, vaginas e pênis haviam cruzado o meu caminho enquanto eu virava aqui, cruzando ali e lá na frente, aquela avenida daria em frente àquela rua que ficava perto daquele lugar de sempre. Era tudo muito confuso na minha cabeça. Tudo muito igual, pessoas andando de um lado para o outro, umas contra as outras, contra o tempo, contra tudo. Aqueles passos, aquelas ruas, aquelas pessoas, aquela confusão, tudo aquilo era uma metáfora do mau gosto da minha rotina, seja ela na rua, na redação ou respirando. Todo aquele ar tucano me invadia e entorpecia. Eu olhava para todos os lados, para todas aquelas pessoas, para todas aquelas ruas, cachorros, mendigos, poeiras, cinzas, sorrisos, gritos, palavras, risadas, lamentos, cabeças baixas, cabeças erguidas, choros, ressentimentos, sentimentos. Aquilo tudo era a mesma coisa, a mesma forma, a mesma aparência, o mesmo corpo para os meus olhos. Por mais que as pessoas fossem verdes e tivessem faces de lagartos, e por mais que eu olhasse, procurasse, me abaixasse, eu não via, eu não achava, eu não encontrava. Tudo era igual. Era a mesma fodida rotina que me tirava toda a diversidade do dia a dia e transformava tudo em nada, e o nada em tudo. Era uma prisão como os presídios, com direito a celular, sexo, álcool e drogas, com pessoas vestidas de verde e amarelo, pessoas batendo em pessoas de vermelho, pessoas falando de outras pessoas, pessoas lutando para acabar com a liberdade uma das outras, com cartazes escritos "Pare de comer a minha comida", "Comam os lixos e não alimentos", porque quando você compra os alimentos, você compra com o meu dinheiro. Pobre só pode viver na pobreza. Se você anda de busão, não use o meu avião. Lugar de baiano é na Bahia. Mulher só é boa na cozinha e na cama. Se quem não está no poder não é um doutor, eu prefiro um ditador. Era realmente escroto andar nas ruas em dias como os de hoje, com as pessoas se odiando, não se olhando, não se notando, não se aceitando. Eu me esforçava para olhar para todos, mas parecia que o futuro nos tinha abandonado em uma sociedade coberta pela intolerância e distante esperança. O mundo estava muito cinza, muito chato, um porre, cheio de olhos foscos e cabeças baixas. O barulho dos carros e das buzinas, o cheiro da fumaça e uma sujeira em forma de pó que invadia nossas narinas, roupas, poros. Eu continuava a caminhar até enfim chegar ao meu trabalho. Foi colocar o meu pé dentro daquele lugar, que ficava em algum bairro sujo, em algum lugar sujo, e o dia que já estava chato, ficou completamente sem cores, como num filme de Chaplin. A vida parecia ser muito dura para quem caminha pelas ruas e tem a sensibilidade de caminhar com os olhos do coração abertos
para ver as pessoas morando nas ruas, debaixo de viadutos, comendo lixos e se mijando para se aquecer. Mas em meu egoísmo, o mundo realmente ficava pior ao pisar no prédio onde eu trabalhava. E lá estava eu fazendo algo que eu fiz a minha vida inteira, tentando pisar naquele prédio e ficar bem, tentando esquecer todos aqueles pensamentos no meio de tanto caos em que eu vivia, tentando ser menos egoísta, tentando ser um ser humano, tentando ser um cidadão, um filho, um neto, um primo, um colega, um amigo, um jornalista, um escritor. Eu estava tentando pisar lá e fugir da fúria dos mais sacanas e filhos da puta dos seres humanos que foram escolhidos a dedo para ocupar as suas bundas peludas e com celulite naquelas cadeiras, falando e escrevendo mal da vida alheia. Eram passos e mais passos, degraus e mais degraus. Era como subir com a cabeça sobre a sentença. Quando eu pisei no último degrau, que estava no segundo andar do prédio, lá estava ele. Aquele sorriso cínico, com dentes parecendo terem tamanhos de telha e extremamente brancos, brigando uns com os outros para conquistar um lugar dentro daquela boca, e que mesmo elástica, parecida com a de um cavalo, quase não cabia dentes dentro dela. Talvez essa fosse a desculpa para destilar o veneno que corria por suas veias e passava por seu cérebro. Todo dia, quando eu olhava aquela boca elástica, escancarada e cheia de dentes, eu pensava em Deus. Não que eu acredite nele, nem mesmo sei se existe. Mas se existir, com certeza aquele sorriso era um dos momentos que ele fechava os olhos para não ver. Deveria ficar com medo da dúvida. De que barro eu fiz isso? Para o meu mau humor matinal, pós-ressaca e entre outras coisas, aquilo era apenas uma prova de que o órgão excretor reproduz. Mas para o resto das pessoas atendia pelo nome de Lady, dona de uma boca com mais dentes que um jacaré, cara de dragão, cheia de manchas de cores que não combinam com a cor de sua pele, muito menos se combinam, que mesmo quase sem curvas, sim, ela era uma mulher. Afirmo para tentar me convencer disso. E procurar ser o mais tolerante possível quando a sua aguda voz chegasse ao meu ouvido como chegou. Bom dia! Com um sorriso que cuspia fogo e espalhava o seu hálito de enxofre pelo andar. Uma mulher que em uma sociedade aparentemente normal seria considerada um ponto fora da curva, mas que tinha o seu valor para os dias atuais. Casada, não sei como, com um cara bonito e cheio da grana. Ela tinha em suas mãos uma das maiores virtudes do século XXI, o bolso cheio da grana, o que fazia com que as pessoas à sua volta a suportassem, menos eu. No fundo, eu nem engolia, apenas concentrava e nutria minha raiva porque em um dia, quem sabe, meu desejo de fazer justiça com as próprias mãos se realizasse. Assim como os de Dante, o meu inferno estava apenas começando. Cada passo dado para sair daquele inferno me levara mais e mais para dentro dele. Era como um pedaço de carne que quanto mais descia pelo esôfago, mais ele caminhava para o estômago. Passar por aquela criatura que mais parecia um colchão amarrado por duas cordas era o primeiro dos inúmeros círculos do inferno em que eu teria de enfrentar hoje. Ao entrar na sala, quaisquer das brisas das noites anteriores eram cortadas quando se depara com aquelas três pessoas. O primeiro era Carlos, um escroto que tem a pretensão de um dia ser chamado de chefe. Idiota! Da minha boca, aquele babaca nunca ouvirá isso. Mas no fundo, era apenas mais um dos tantos filhos que se perderam das grandes e duras tetas da pátria-mãe, que mais parecia madrasta para a maior parte de seus mais de 200 milhões de filhos. Ou melhor, uma prostituta. Esquecia-se de seus filhos para abrir as pernas para o poder e a influência do capital estrangeiro. Ele não havia sido parido e sim cuspido, como se fosse expulso do útero ou condenado a sobreviver neste manicômio chamado sociedade. Filho bastardo de uma mãe condenada pela AIDS, ele viu o tempo levar sua mãe pelas mãos e se viu destinado a viver a filosofia de vida barata que fazia hora extra em sua boca. A vida é dura. Ele chegara de manhã a mais de 120 km por hora, mas não se engane, já se foi o tempo em que Carlos corria desta forma porque não ligava para a vida. Depois que descobriu que existia uma rotina sexual, após anos se masturbando em um relacionamento sem emoção,
Agora nosso menino era obrigado a correr para não chegar atrasado ao trabalho. Ele queimou o pneu há 10 minutos, freando bruscamente antes de estacionar o carro e subir. Ele atendia o celular e ouvia palavras carregadas de falsidade e ao entrar na sala essas palavras continuavam. Mas para ele tudo bem, isso ajudava a mantê-lo em cima. Diego era o segundo, um nojo de pessoa, do jeito que a sociedade hipócrita gosta. Desfilava pelas ruas com sua calça jeans e a camisa polo listrada, ambas justas e engomadas. A cada passo dado, a sua intenção era distribuir aos 4 ventos o seu excesso de masculinidade. A pinta de galã, o cabelo penteado e a barba mal feita bem feita, no melhor estilo George Michael, ele se considerava um cara resolvido e sem preconceitos. Acreditava que tudo era questão de respeito das minorias, maiorias, gays, deficientes, negros, indígenas, nordestinos, religiões afro, espíritas, orientais, movimento feminista, pobres, mendigos, não invadindo seu espaço ou ciclo social, ou seja, era apenas mais um filho da puta no meio de um monte de filhos da puta, que em um belo dia resolveu namorar alguém do sexo oposto. Nunca beijou alguém do mesmo sexo, mesmo tendo vontade, ele a reprimia. Que tem carro, mesmo que não seja o do ano, que foge das feministas, que bebe muito, mas bebe da forma certa, somente uísque e vodka com energético. Com um vocabulário rico, top, chique e sextou, ama música eletrônica, faz academia para manter os músculos e vota na direita. Depois de encerrar uma luta de anos com as drogas conseguiram deixar Diego, que depois delas se tornou o clichê escrito em letras maiúsculas. Ele seguia à risca o papel de idiota com cara de Ken, um pouco mais másculo, unindo adjetivos como gata, linda, ao seu jeito cafajeste de ser. O jeito de mexer no cabelo, o sorriso limpo, a tatuagem no ombro, seu ódio pelo futebol e a sua falsa amizade pelo sexo oposto eram suas armas fajutas para tentar comer alguém sem ser a sua namorada. A vítima da vez é uma colega de faculdade de seu irmão, que mesmo namorando era a presa que estava na mira daquele caçador que pecava pela falta de conhecimento profundo do gênero oposto. Entre uma conversa e outra com ela, ele falava frases como: "De onde você veio mesmo? Qual a sua idade? Um bebê ainda. E esse povo da sua sala deveria parar de falar de futebol e ir transar. Eu gosto de transar, e você?" Coisas que apenas inflavam o ego daquela menina, mas que não faziam nada além disso. Apenas colocavam Diego na posição na qual ele tem vocação, a de idiota, e não a de caçador. O pior ficou para o final e atende pelo nome de Coppola, um jornalista sem diploma que se sentia mais jornalista que todos os jornalistas. Dentro do mercado, há mais tempo que todos nós juntos, ele era ofensivo, quase como um pitbull criado para matar. Mas o que lhe sobrava de instinto faltava de dentes. Ele latia a cada nota que escrevia, mas não conseguia morder e arrancar um pedaço, o que tornara sua escrita estéril. Para a redação, ele era apenas um jornalistazinho com uma roupa engomada, um terno slim cinza, gravata verde e amarela em relevo e um sapato marrom escuro de bico fino. Era uma caricatura de mau gosto das descrições dos seus inimigos. Pelo menos ele os julgava assim, no qual escorria de sua saliva o veneno que tocava cada palavra digitada por ele naqueles artigos que tomavam conta dos jornais, substituindo reportagens em que o ego do jornalista e sua visão sobre o umbigo eram as leis do leitor e Coppola era o seu rei e ditava pensamentos com uma série de excessos. Existia um problema entre ele e a cor vermelha. De certo, ele acreditava que o sangue que corria em suas veias era azul. Para sua visão, seus outros sentidos e instinto, tudo era vermelho. Debates sociais, direitos sociais, barba, óculos estilo Clark Kent, camisa xadrez, estudante de faculdade pública, cabeludo, maconheiro, ateu, umbandista, gays, todos eles são vermelhos. Comunistas, pessoas que querem fazer de nosso lar uma Cuba. São todos hipócritas que não seguem o que Marx escreveu e ficam todos por aí tomando Coca-Cola, usando All-Star e desfilando com iPhones e Ray-Bans. Será que ele realmente escreveu isso?
Como em A Palo Seco, mal entro na sala e, atravessando meus tímpanos como uma faca, vem um comentário babaca vindo de Diego. Não acha que a bolotinha está afim de você? Como era de se esperar, nada que não fosse idiota poderia sair daquela boca ou pensada por aquela mente demente. Ele estava ali, com um sorriso no rosto, olhando para mim estático, esperando uma resposta. Um pingo da minha atenção. Mas tudo que restava depois de ouvir aquilo era apenas o silêncio de quem não era importante o suficiente para merecer a minha atenção. A risada de Carlos era a sinfonia do inferno dentro daquela pequena redação. Ela não veio de graça. Era uma oportunidade que via de acabar com o silêncio. Uma forma de ganhar uns pontos de Diego no seu plano de um dia ser o chefe, e complementou sua risada dizendo: só você, Diegão. Só você para ter o senso de humor essa hora do dia. Não comeu a sua criancinha no café da manhã? Disse Coppola, mexendo ao mesmo tempo os 2 ombros para cima com um sorriso cretino em seu rosto, com um comentário carregado de ironia e veneno. Logo depois foi interrompido por Carlos. Não torra o rapaz, ele mal chegou. Nada que desperte alguma compaixão por algum dos dois. Coppola continuou. Com esse humor, ou a falta dele, só pode ser isso mesmo. Todo comunista precisa de uma bela criancinha no café da manhã para começar bem o dia. Vai se fuder, respondi. E fui de cabeça baixa para minha mesa. Poderia ter ficado mais tempo discutindo com Coppola, xingado o Diego e ter colocado Carlos em seu lugar. Mas para fazer tudo isso, eu teria que assumir a função de protagonista e há muito tempo, quem sabe anos, eu não sei como ou porquê, eu deixei de ser o protagonista e hoje sou anônimo de mim. Para minha sorte, ou falta dela, em plena segunda-feira a redação era habitada apenas por nós 4 e na porta ainda tinha aquele dragão peçonhento. O silêncio da falsa tolerância começou a agitar as ordens dentro da sala. Eram 4 olhares distintos, formados por 8 olhos e com a mesma intenção. Eram olhares atentos de quem estava no campo de batalha, atrás das trincheiras, e se estudavam para saber qual era a melhor hora de atacar um ao outro. Só o que ninguém contava é que toda guerra tem os seus imprevistos. Na janela vieram os barulhos, uma gritaria, havia um coro do outro lado da rua. Vozes por cima de outras vozes, umas diziam, pega esse bosta, outras, não deixa barato, vai deixar um merda desse bater em sua cara, não vai arregar seu molenga, vai pra cima, porra. Um homem, que já era o errado da história pela sua aparência, pesava cerca de 120 quilos, com poucos fios de cabelo em sua cabeça, longos, encebados e ruivos. Parecia se esconder atrás de seus óculos. De tão grande que eles eram, as lentes pareciam fundos de garrafa de vidro. Ele estava com a boca cheia de sangue, seu e de seu oponente, após levar uma série de 5 socos, no melhor estilo Mike Tyson versus Evander Holyfield, mordendo a orelha de seu oponente, no caso, chegando a arrancar um pedaço. Os músculos em excesso, bíceps, trapézio, reto do abdômen, peitoral maior, adutor reto, entre outros, não foram suficientes para que o oponente, de cabelo curto, rosto em formato de pitbull em cima de um pescoço que mais parecia um tronco, um corpo que era um verdadeiro tanque de músculos, exceto as pernas que eram bem finas, evitasse a perda de parte da sua orelha direita, já que era quebrada na ponta. Aquilo era um evento canibal e bizarro, em que 2 pessoas ditas civilizadas cometiam um ato que acompanha os seres humanos desde a caverna, que fica invisível na história da humanidade, mas que lembramos que existe no presente quando nos deparamos com tais cenas. Com aquele espetáculo, era chegada a hora de trabalhar de verdade. Ali tinha tudo o que o atual jornalismo pedia. Falta de motivos, causas, não tinha nada que explicasse tal fato, o que tornava a pauta mais interessante e mais objetiva, e era apenas sangue, violência, dentes, orelhas e socos, alinhados com bons depoimentos da plateia e alguns números sobre a violência urbana e a passionalidade social, que ajudam a dar ênfase para o tema. Agora era só investigar o local, as marcas de sangue nas calçadas, os pedaços de orelha e, quem sabe, até um dente. Mãos à obra.